Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Boa noite, boa madrugada, boa tarde, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, seu Jones. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai. Glória a Deus. Amém. Então, boa sexta-feira a todos aí. Nós vamos estudar a palavra de Deus nessa noite ou nessa tarde. Vamos deixar gravado aqui esse estudo, né? Para a gente meditar nas coisas da palavra. E vamos falar aqui na noite de hoje a respeito de um assunto muito vivo, muito importante para quem está envolvido com intercessão, né? Que é o peso da intercessão. Nós vamos falar sobre o peso das pessoas que estão envolvidas com o ministério de intercessão. É uma coisa que nós conhecemos muito bem, né? A gente sente um peso de intercessão e nós precisamos ir aos pés do Senhor, orar, buscar, interceder por alguém, porque esse peso ele indica que alguma coisa não está bem e que é necessária uma intervenção de alguém orando. Amém? Então existe um peso de intercessão que vem sobre a vida dos intercessores, dos profetas. É como se Deus estivesse chamando essas pessoas para que elas intercedam naquele momento. E vamos falar um pouco sobre esse peso, vamos entender um pouco como lidar com esse peso, como lidar com essa situação, porque às vezes a gente não compreende como é que é levar o peso de intercessão e acaba pegando um peso maior do que a gente pode imaginar ou suportar, e enfim, a gente tem que saber lidar com equilíbrio com esse peso de intercessão. Então vamos orar, pedir para que Deus fale conosco, que Ele tenha misericórdia da nossa vida, que Ele tenha graça, né? Que Ele nos dê graça, porque é pela graça, tudo é pela graça. Nós precisamos que o Senhor fale conosco, nos ensine. Amém? Pai, nós estamos aqui nessa noite implorando a Tua misericórdia, Senhor. Sem o Senhor, sem Teu Espírito, não somos nada, Senhor. Não passamos de pó e barro. E nós imploramos que a Tua mão seja estendida sobre a nossa vida, Pai, para nos ensinar nessa noite. Pai, imploramos que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas palavras, nossas falhas, nossos erros, que o Senhor seja glorificado em todo o tempo e que a Tua palavra venha ao nosso coração. Vem nos ensinar, Pai, nos faz compreender esse aspecto da intercessão nessa noite e nos ensina, Pai, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém, meu querido, minha querida, vamos lá? Eu quero ler um texto, né, que está em Jeremias, um texto muito conhecido. Está em Jeremias capítulo 1, versículo 4 até o versículo 10. Né? Está escrito assim a palavra. Veio a mim a palavra do Senhor. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras,
olha que hoje que te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Né? Então, esse texto é um texto muito conhecido, que fala do chamado do profeta Jeremias. Né? Quando veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias, e o profeta Jeremias recebe essa revelação tremenda. Olha, antes que eu te formasse no ventre, antes que você nascesse, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já tinha um propósito com a tua vida, já tinha um chamado, eu já tinha algo para que você fizesse em meu nome, para que você me representasse na terra. Isso é o primeiro ponto, um ponto muito importante. Nós, para falar de peso espiritual, peso da intercessão, nós temos que lembrar o que é um intercessor, o que é um profeta, o que é uma pessoa que precisa da inspiração divina para orar, para falar, para profetizar. Essa pessoa, ela precisa estar conectada com o chamado de Deus. Ela não pode simplesmente sair por aí profetizando o que está no seu próprio coração, fazendo aquilo que dá na sua mente, no seu entendimento. Ela não pode ter essa atitude, porque isso não é intercessão. Isso é manipulação de um princípio bíblico, manipulação de um chamado. Né? Uma pessoa que faz o chamado de intercessão da sua própria maneira, da maneira que ele acha que tem que ser feito. Isso não é intercessão. A Bíblia fala que isso é feitiçaria. A feitiçaria é a manipulação dos elementos espirituais, buscando um benefício próprio. Isso é feitiçaria. Então, a intercessão, ela precisa ser motivada, movida, inspirada pelo Espírito de Deus. Porque senão ela se torna feitiçaria. Então, quando Jeremias ele é comunicado de que ele já tinha um chamado, de que ele já tinha uma unção, de que ele já tinha um propósito, eu te constituí, te consagrei. Antes que saísse da madre, você já foi consagrado. Quando ele recebe essa comunicação da parte de Deus, ele, imagina aquele homem percebendo que ele tinha uma inclinação, que ele foi criado com essa inclinação, ele foi criado com essa habilidade, ele foi criado com essa capacitação. É isso que Deus está falando para ele. Você foi criado, você foi tecido, você foi formado por mim dentro do ventre da sua mãe com essa inclinação e com essa habilitação. Você já foi consagrado. Você não vai ser consagrado como profeta. Você já foi consagrado como profeta. Você já nasceu profeta. Você nasceu intercessor. Por isso que você tem essa visão de estar sempre tentando resolver os problemas dos outros, tentando assumir uma situação que não é sua, tentando reconciliar as pessoas, tentando fazer as pessoas compreenderem os textos da palavra de Deus. Isso tudo é algo que foi colocado em você quando você estava sendo formado. Uma palavra específica da parte do Senhor, para que você pudesse exercer o teu chamado, para que você pudesse exercer teu ministério. Então o teu ministério não começa quando você é grande, ele já começou antes do seu nascimento. Ele já estava pronto quando você nasceu. Você só nasceu e você precisa trilhar, caminhar, para que esse chamado ele seja levado a cabo. Ou seja, eu preciso exercer o chamado. Mas como que eu vou exercer o chamado? E você vê a segunda parte do texto bíblico, fala assim, olha, eu coloquei as minhas palavras na tua boca. E isso é muito importante. Eu coloquei as minhas palavras na tua boca. O Jeremias fala, Senhor, eu não passo de uma criança, não passo de uma pessoa imatura, eu não passo de uma pessoa que não tem maturidade suficiente para profetizar.
Quem sou eu para falar alguma coisa? E Deus está falando para ele, olha, você não pode falar que você não passa de uma criança. Não fale isso, não diga isso, por quê? Porque a tua palavra como profeta é uma palavra que tem poder. Tua palavra como intercessor é uma palavra que tem um efeito sobre a tua vida. Não diga que você não passa de uma criança, não diga que você é incapaz de fazer, não diga que você é uma pessoa que não está capacitada. Se você falar isso, você está dizendo que eu errei quando eu estava te formando no ventre. Você está dizendo que eu não consegui formar um profeta no ventre da sua mãe. Então não diga que você não passa de uma criança. Deus não erra. Deus não erra. Ele formou um profeta no ventre e acabou. Aquele profeta está formado. Não dá para aquele profeta declarar uma palavra dizendo, olha, eu não passo de uma criança, eu não sou profeta, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Não, você precisa compreender uma coisa. Deus precisa de uma boca. Deus precisa de alguém para que fale a palavra que não vem dessa pessoa, vem de Deus. Então ele fala, não digas que você não é uma criança, por quê? Porque a todos a quem eu te enviar, você vai. E tudo quanto eu te mandar, você vai falar. Então eu vou te colocar na frente das pessoas que você precisa e eu vou mandar a palavra na tua boca para que você fale essa palavra. Amém? Então, para Deus não existe essa questão de você ser uma criança, de você ser imaturo, de você ser isso, aquilo. Não. Deus escolheu aquele homem antes dele ter nascido. Como Deus escolheu você como intercessor antes de você nascer. Então, você já é profeta, você já é intercessor, irmão. Não é pela imposição de mãos que você vai ser intercessor, você já é intercessor. Profeta já nasceu profeta, pastor já nasceu pastor. Ele nasceu com a característica própria de um pastor, própria de um profeta. Não dá para mudar isso. Então, não é uma pessoa que acabou de nascer de novo, não. É uma pessoa que já vem com essa característica. E ele fala, as minhas palavras na tua boca. As minhas palavras na tua boca. Esse é o segredo de qualquer ministério. Né? Paulo escreveu a seguinte frase, se alguém vai ministrar, ministre segundo a palavra que Deus dá. Se você vai falar, fale as palavras que Deus entrega para você falar. Não fale as palavras que Deus não entregou para você. Se você falar a palavra que Deus não entregou para você, são palavras que não têm poder, que não são espírito e vida. As palavras que Deus fala para você falar, essas palavras não voltam vazias, mas a palavra que sai do meu coração volta vazia. A palavra que vem da minha mente volta vazia. As palavras que eu lanço de maneira leviana, de maneira completamente negligente, eu falando, volta vazio. São palavras vazias, são palavras que não causam nenhum efeito, mas as palavras que Deus inspira, as palavras que Ele coloca na minha boca, essas palavras é que trazem o resultado, essas palavras é que trazem o poder. Essas palavras é que eu preciso abrir o meu ouvido, abrir o meu entendimento e falar, Senhor, fala. Ensina, prega, profetiza. Eu não quero orar o que está no meu coração. Eu quero orar o que vem no coração de Deus. Porque eu não consigo discernir a mão direita da mão esquerda. Eu não consigo enxergar um palmo na frente do meu nariz. Eu tenho uma visão muito limitada. Mas a visão do Senhor é ilimitada. Então, qualquer exercício ministerial, seja ele em qualquer área, é necessário ter uma dependência total do Espírito Santo, porque o homem não tem capacidade alguma de fazer aquilo que só Deus pode fazer. Eu não tenho capacidade alguma de fazer nada. Só Deus tem capacidade. Então a capacitação vem dele, a palavra vem dele, a unção vem dele, a coragem vem dele, a ousadia vem dele. Tudo é dele, por ele, para ele. Nada é para nós e por nós. Nós não temos nada, não somos nada. Nós somos apenas um vaso de barro e carregamos um tesouro dentro de nós.
Nós temos um tesouro que Deus colocou dentro de nós. Deus pegou um homem chamado Jeremias, que é feito de barro, é feito de pó, e fala: eu vou colocar um tesouro dentro de você, que é a minha palavra dentro de você. Eu vou colocar a minha palavra na sua boca. Eu vou mandar você falar algumas palavras. Essas palavras, eu velo por elas, para que elas se cumpram. Então, ele precisa ser centralizado no ministério de intercessão. Eu não posso falar o que eu quero falar, eu não posso orar o que eu quero orar. Se você for orar no ministério de intercessão, ou profetizar, ou o que seja, e você não estiver sendo conduzido pelo Espírito, você se tornou um feiticeiro, você se tornou uma pessoa usada pelos demônios, por Satanás, porque você é um profeta, mas você está usando a sua boca de maneira leviana, você está sendo inflamado pelo inferno, a sua língua não serve para Deus, porque você está oferecendo os seus membros para que o diabo utilize os seus membros. Então, um profeta, um intercessor, ele precisa ser boca de Deus. Ele não pode ser a boca dele mesmo e ele não pode ser a boca do inferno. Ele não pode ser a boca do diabo. Eu sei o que eu estou falando porque eu já falei coisas da minha própria carne e eu já falei coisas motivado pelo inimigo. Eu sei o que é isso. E provavelmente todos nós sabemos. Só que alguns discernem: olha, o que eu falei aqui, fui eu que falei. O que eu fiz aqui foi o diabo usando a minha boca. Então, para você ser um intercessor eficaz, é importante que você compreenda que a palavra de Deus é de Deus, não é tua. Você não governa. Quem governa é a palavra. Eu não governo, quem governa é a palavra. Então, se alguém falar para você que você governa, está te enganando, está mentindo para você. Porque quem governa é a palavra de Deus. A palavra é Jesus. Jesus disse assim: todo governo, toda autoridade foi me dada nos céus e sobre a terra. Toda autoridade foi dada para a palavra. Toda autoridade foi dada para Jesus. É a palavra que funciona. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. Não é aquilo que eu quero que aconteça. É por isso que muitas vezes você ora e as coisas não acontecem do jeito que você orou. Você profetiza e as coisas não acontecem do jeito que você profetizou. Porque você não tá alinhado com a palavra que governa. Você está tentando governar no lugar da palavra. Você está tentando governar no lugar de Jesus. Você está tentando tirar Jesus do trono. E você está tentando entrar no trono. Então, o intercessor ele precisa ser motivado pela palavra, inspirado pela palavra, falar para a pessoa certa a palavra que Deus der para a pessoa certa. Você não pode sair liberando palavras de maneira leviana. A intercessão não funciona assim. A feitiçaria funciona assim. A feitiçaria quer usurpar o trono do Senhor, quer usurpar aquilo que não lhe compete. E a feitiçaria quer exaltar o profeta, não quer exaltar aquele que detém todo o poder nos céus e na terra, que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos compreender o princípio básico da intercessão, um dos princípios básicos da intercessão, que é ser conduzido pelo Espírito de Deus. Não ser conduzido pelas pessoas, não ser conduzido por demônios, não ser conduzido pelos homens. Se você é conduzido pelos homens, você vai errar. Se você é conduzido por demônios, você também vai errar. E aí a sua oração se transforma numa oração feiticeira. Então, o intercessor verdadeiro é aquele que é conduzido pelo Espírito. Ele começa a interceder e falar: Senhor, conduz as minhas orações. Conduz as minhas palavras. Eu não quero dizer uma palavra que não seja tua. Eu não quero me inclinar aqui para um sentimento que não seja o teu. Então, o intercessor ele é capacitado, ele é habilitado pela visão de Deus. A visão de Deus é a capacitação de Deus para qualquer ministro exercer o seu chamado. Mas o que é a visão de Deus? É como Deus enxerga, é como Deus vê, é como Deus escuta, é como Deus fala, é como Deus faz.
tudo tem a ver com aquilo que Deus está fazendo. É como o próprio Senhor Jesus falou na sua palavra. Ele falou, as palavras que eu digo, eu não digo de mim mesmo. Não são minhas essas palavras, mas tudo que meu Pai me dá para falar, eu vou falando. Se Jesus, que era a segunda pessoa da Trindade, se ele, que era Jesus, ele não falava nada de si mesmo, quem somos nós para tentar falar alguma coisa de nós mesmos? Jesus falava assim, as obras que eu faço, elas não são minhas, mas tudo que eu vejo meu Pai fazer, isso também eu faço. Isso significa, meu irmão, que você não pode fazer algo da sua própria cabeça, da sua própria mentalidade, da sua própria visão. Então a primeira coisa que eu preciso compreender é que Jesus, o Senhor, ele compartilha a maneira como ele enxerga a situação comigo. Eu enxergo de uma maneira, mas Deus enxerga de outra. Eu não consigo monitorar a minha realidade, mas Deus consegue. Teve uma vez que eu pedi para Deus, Deus, eu quero que o Senhor me revele quem eu sou. Como que o Senhor me enxerga? Como que o Senhor me vê? Acho que foi a pior viagem que eu fiz naquele dia. Porque Deus falou assim, eu vou te mostrar como eu te vejo. E ele me mostrou... fez um raio-x e eu comecei a me enxergar cheio de pontos pretos dentro de mim, como se eu tivesse com vários tumores, vários cânceres. E Deus falou, você tem áreas na sua vida que está totalmente fora, e eu preciso tratar cada uma delas, os pecados que estão aí ocultos, as coisas que estão dentro de você. Então, Deus me enxerga de uma maneira que eu não me enxergo. Eu me enxergo como a última bolacha do pacote. Eu me enxergo como o rei, o top das galáxias. Meu querido, pergunta para Deus quem é você. E ele vai te revelar a verdade, não para colocar um peso na tua vida, mas para que você seja um homem, uma mulher que se submete a Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Ou seja, eu tenho que saber quem eu sou e quem eu não sou. Sem ele não somos nada. O ministério tem a ver com isso, tem a ver com Jesus no centro. Né? Então, não olhe para o Renato, não olhe para a mula, olhe para o conteúdo. Julgue as palavras, julgue as profecias. Não olhe para quem está trazendo a palavra. Não é o mensageiro que interessa. O mensageiro não interessa, irmão. O que interessa, sabe o que interessa? É a mensagem, é a palavra, porque essa tem efeito, essa tem a verdade, essa tem libertação, cura, prosperidade. É a palavra de Deus. Nada mais do que a palavra. A palavra tem a unção que a gente precisa. Amém? Então, toma cuidado com isso. Porque muitos intercessores, eles começam a se achar porque eles acabam orando e as coisas começam a acontecer. Eles esquecem que não é por eles que a coisa está acontecendo. Eles esquecem que aquilo tem a ver com uma palavra que não pertence a eles, uma sabedoria que não é deles, um conhecimento que não é nosso. A palavra não é nossa. Nós temos um cérebro que não serve para servir a Deus. Nós precisamos compreender que eu preciso da audição e não do cérebro. Tudo o que eu te mandar, você vai falar. Tudo o que eu te mandar, Deus está falando para o profeta Jeremias, o que eu te mandar falar, você fala. O que eu não te mandar falar, você não fala. Você quer obedecer a Deus? Então cala a boca quando eu não falar nada. E abre a boca quando eu mandar você falar. E aí eu vou colocar a verdade na sua boca, eu vou colocar a pregação, eu vou colocar o ensino, eu vou colocar a profecia, eu vou colocar isso na sua vida. Não é você, sou eu em você. O poder está em Cristo. O poder está em Cristo. Amém? Então é muito importante entender isso, porque o peso da intercessão, ele vem. Nós não conseguimos suportar o peso. Por quê? A intercessão, ela me traz uma responsabilidade. Né? E isso é outro aspecto. Da onde que vem o peso da intercessão? Da onde que vem o peso da intercessão? Vem da responsabilidade. Ora, a gente acabou de ler um texto
onde a autoridade de Deus foi colocada na vida do Jeremias. A autoridade veio sobre ele. Eu te dei as nações por profeta. Eu te coloco sobre nações, sobre reinos. Para quê? Para que você possa arrancar, derrubar, destruir, arruinar e também plantar e edificar. Glória a Deus! A gente dá glória a Deus porque lê o texto, mas a gente não lê o Jeremias capítulo 20, este mesmo homem falando o seguinte, Jeremias 20, 14, maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Versículo 15 de Jeremias 20, maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho. Alegrando com isso grandemente, seja esse homem como a cidade que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamor pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Por que não permaneceu grávida perpetuamente? Por que eu saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Olha só o que esse homem está escrevendo. Antes que eu te formasse no ventre, eu te dei as nações por profeta. Você pode cair no chão, estrebuchar, falar em línguas, o que você quiser, irmão, mas vai vir um peso de responsabilidade por causa do teu ministério, do teu chamado. Por que esse homem está amaldiçoando o dia que ele nasceu? Deus falou para ele, antes que eu te formasse no ventre, eu te dei as nações por profeta. E aí no versículo 20, depois de um tempo de ministério, tá aí esse homem falando, maldito o dia que eu nasci, eu não queria ter nascido, eu devia ter morrido no ventre da minha mãe. Por que ele fala isso? Por que será que esse homem fala isso? Porque quando Deus compartilhou a visão dele, quando Deus entregou para ele a visão do que estava acontecendo na terra de Israel, no meio do povo, quando Deus compartilhou a visão, ele viu que não estava tudo bem. Ele começa a enxergar juízo sobre Israel e sobre as nações. Porque Deus colocou a palavra na boca dele, Deus tem que abrir a visão do profeta, Deus tem que abrir a visão do intercessor, para que ele seja inspirado no contexto onde ele está vivendo, no tempo que ele está vivendo. Por isso Jeremias, ele olhava, enxergava, e ele não via a ilusão de que está tudo bem. Ele não via a ilusão de que tudo vai dar certo. Ele via um Deus que estava irado com o pecado humano. E ele via o juízo de Deus chegando sobre a terra. Por isso, se você quer saber o que Deus está pensando, você tem que procurar os intercessores daquela cidade, os intercessores da igreja. Procura os profetas da igreja. Profetas, não feiticeiros. Profetas, não ídolos. Profetas, e não pessoas que são soberbas. Procura pessoas que estão na presença de Deus, exercendo o seu chamado. E eles vão falar, olha, eu estou vendo exatamente isso. Trabalho, tristeza, eu estou vendo problemas, eu estou vendo isso. Ou eles vão falar, eu estou vendo bênção, eu estou vendo alegria. Eles estão tendo uma visão que não é deles. Nós não conseguimos ter essa visão. Eles estão enxergando como Deus enxerga. Deus enxerga a terra hoje como um lugar cheio de pecados. Por isso tem a pandemia, por isso tem os terremotos, por isso tem o princípio de dores. É por isso, porque a iniquidade está se multiplicando sobre a terra. A iniquidade se multiplica. E Deus... Em Romanos 1,18 ele fala que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens. Essa é a palavra de Deus. Então o profeta, o intercessor, ele precisa enxergar o que Deus enxerga. Se ele não enxergar o que Deus enxerga, ele vai tentar manipular a palavra, para tentar agradar as pessoas, e para falar que as pessoas são abençoadas quando Deus está irado, quando Deus está trazendo juízo. Deus não vai abençoar ninguém enquanto não houver arrependimento, enquanto não houver quebrantamento, enquanto não houver intercessores que enxerguem corretamente, que orem clamando
pedindo perdão pelos pecados. E não intercessores que enganam, que ludibriam o povo. O povo está em pecado. Alguém tem que falar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento. Arrependimento. Então, o peso vem disso, irmão. A autoridade chegou sobre a nossa vida, a autoridade chegou sobre a tua vida, mas com autoridade vem responsabilidade. Ou a gente quer exercer um governo sem responsabilidade alguma? A gente quer exercer um governo para enganar as pessoas, para profetizar o que é mentira. Deus vai te abençoar, irmão? Não vai, porque você precisa de arrependimento. Essa é a função de um profeta. Profetas são levantados para declarar o que Deus está falando e para mostrar o que Deus está enxergando. E não para ficar enganando a população, enganando o povo. Não tá bom. Só se você quiser ser ilusionista, aí é diferente. Aí não é ministério. Aí você não é ministro. Você é um enganador. É assim que se engana as pessoas. Você fala que está tudo bem, mas não está tudo bem. Você não está vendo quanta gente doente? Você não está vendo quanta gente morrendo? Isso está acontecendo no planeta Terra. Isso não está acontecendo na minha casa somente. Isso está acontecendo no planeta. Não está escrito isso, mas o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então existe uma fase psicológica, que é a fase da negação. É quando uma pessoa descobre que vai morrer. Eu já descobri que estava com câncer, e eu sei o que é essa fase. É você não aceitar que você está morrendo, que você está com câncer, que você vai morrer na mesa de cirurgia. Essa é a fase da negação. Então tem intercessor que está em negação. Deus está trazendo juízo, mas eles estão profetizando paz, estão profetizando alegria, estão profetizando prosperidade. Fase da negação. Deus não está falando através da boca dessa pessoa. Deus não está falando. Porque o que você está enxergando é totalmente contrário àquilo que está sendo profetizado. Então, meu querido, o peso da responsabilidade, ele vem junto com a autoridade. Você não pode falar algo que Deus não está falando. Você não pode decretar algo que Deus não mandou você decretar. É só você olhar ao redor. Jesus falou, você tem que estar percebido. Você não consegue enxergar os tempos. Você não consegue enxergar que vai chover quando tem nuvem no céu. Você não consegue enxergar que vai fazer frio. Você não consegue enxergar que vai fazer calor naquele dia. É só você levantar os olhos e começar a olhar ao teu redor. A realidade está aí para quem quer ver. Olha quanta iniquidade na televisão, quanta iniquidade nas redes sociais, quanta iniquidade nas famílias, quanta destruição de casamentos, quantas pessoas fazendo barbaridades, perversões, qualquer coisa que essas pessoas estão fazendo para agredir a santidade de Deus. Você acha que Deus não está vendo tudo isso? Você acha que é tempo da gente ficar pregando uma coisa que Deus não está falando, meu irmão? Existe um peso sobre a vida dos profetas. É só você olhar a história bíblica. Profetas foram levantados em tempos de profunda apostasia. Profunda apostasia. O povo estava sendo oprimido pelos midianitas e começaram a clamar. Deus levantou um profeta para confrontar eles pelo pecado deles. O povo estava gemendo debaixo da mão de Faraó no Egito. Deus levantou um profeta para confrontar eles. Juízo de Deus. Desviaram dos caminhos do Senhor. Por isso nós estamos assim. A igreja está fora da presença. Então por isso estamos assim. Muita gente está se desviando porque nunca recebeu a palavra de Deus. Recebeu a palavra de homens. E a palavra de homem não suporta uma pandemia. Palavra de homens não suporta uma pandemia. Não suporta juízo de Deus. Porque a palavra do homem vai levar as pessoas só para a teologia da prosperidade, para aquilo que é bom para você, e não para aquilo que você precisa, não para aquilo que eu preciso, meu querido. O peso da intercessão é esse. É quando Deus manda profetizar algo, e a tua mente fala para você não falar aquilo que Deus está mandando você falar.
Aí você recebe um peso. E aí esse homem fala assim, olha, eu só estou enxergando desgraça. Eu só profetizo desgraça. A palavra de Deus na minha boca é só tragédia, é só juízo. Está aí um homem que queria pregar o bem, queria profetizar tempos melhores, mas ele só profetizava destruição e morte. Por isso que você vê o profeta que foi chamado no ventre, consagrado às nações para ser profeta, escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias. É chamado de profeta chorão. Porque o peso, ele tem um efeito. O peso espiritual do pecado, ele tem um efeito no nosso psicológico, meu irmão. Tem um efeito. O peso do meu pecado já tem um efeito na minha vida. Agora você imagina o peso de uma nação, o peso do pecado de uma nação, o peso do pecado da minha família, o peso do pecado da minha igreja, o peso do pecado de alguém que eu conheço, o peso do pecado da minha cidade. São pesos. Eles vêm sobre a minha vida. Eu sinto a urgência de orar, de me arrepender, de me quebrantar, e eu vou sentir a tristeza, eu vou sentir o quebrantamento, eu vou sentir o peso do pecado, a opressão que o pecado traz. E muito intercessor é experimentado nesses pesos, nessas opressões que não são dele. Eles estão clamando, gemendo na presença de Deus. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia da cidade, tenha misericórdia da minha família. Eles estão gemendo ali com o peso da intercessão na vida deles. Eu lembro que uma vez eu estava num culto, e na hora da adoração eu levantei as mãos e eu gosto de falar com Deus ali, adorar do meu jeito. E de repente eu vi o Senhor olhando para mim com uma cara irada. E eu falei, Senhor, por que o Senhor está irado? Mas eu sabia que o que provoca a ira de Deus é o pecado. O pecado, irmão. E eu me via com uma roupa de intercessor. Então, eu entendi que o pecado não era meu, Renato, mas era das pessoas que eu estava intercedendo. E Deus estava irado e eu comecei a falar, ele falou assim para mim, o que você quer? O que você quer que eu te faça? E eu falei, Senhor, eu só quero uma coisa, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Eu não estava falando dos meus pecados, estava falando dos pecados das pessoas que eu estava orando. Perdoa, Pai. Só isso que eu peço. Clemência e misericórdia. E eu lembro que eu chorei muito. Chorei muito, irmão. Sentindo o peso do pecado. Então, eu lendo Jeremias, eu entendo que ele deve ter sentido um peso muito maior do que eu senti. Porque ele está sentindo peso sobre nações e sobre reinos. Ele está vendo a realidade espiritual de nações, de reinos. E ele tem que derrubar, ele tem que acabar, destruir, arruinar, antes de plantar e edificar. Porque esse é o caminho da unção profética. Então, os intercessores vão sentir na alma, vão sentir o peso. Algumas intercessões você sai chorando. Algumas intercessões você sai pesado. Você sai sentindo aquela dor no corpo. Aquela dor que vai do seu ventre, que vai nas suas costas, que vai na sua cabeça. E é um processo, meu irmão, terrível para um ser humano. Porque ninguém quer exercer um ministério que vai lhe causar dores. Ninguém quer isso. Então, eu quero te deixar algumas dicas de como você lidar com esse peso.
Antes que você tome esse peso para você, não é seu esse peso. Assim como a palavra de Deus é de Deus, o peso não é teu. Então eu quero deixar algumas coisas, algumas dicas para você. Primeiro, a primeira coisa, irmão. Isaías 10, 27 diz assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura ou por causa da unção. Então, o primeiro segredo para um intercessor não ficar morando debaixo de um peso que não é dele, é você acionar a unção que está na sua vida. A unção tem que quebrar o peso dos seus ombros. Por que eu falo isso, irmão? Porque Deus não tirou você de um peso para te colocar um peso maior nas costas. Deus não tirou um jugo da tua vida, o jugo do teu pecado, o jugo do meu pecado da minha vida, e colocou você numa situação onde você leva o peso e o jugo do pecado dos outros, que é muito maior do que de uma só pessoa. Deus não faz isso. Deus não vai expor você porque você não suporta. Porque eu não suporto, irmão. Então eu preciso da unção do Espírito Santo. É a unção que vai quebrar o peso. A unção que vai quebrar o jugo. Principalmente quando esse jugo não é teu. Então você orou, você intercedeu, você buscou a Deus, você percebeu o peso do pecado da sua família, o peso do pecado da sua cidade. Você sentiu isso porque você estava orando. Eu lembro de uma conferência de carnaval, em que uma hora lá alguém pegou o microfone e falou: vamos orar pela nação brasileira, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira. E aí eu comecei a orar, eu era diácono, irmão, e eu senti o peso do pecado do carnaval na nação brasileira, porque a igreja estava orando por isso. E eu caí no chão e comecei a chorar muito, comecei a implorar para o Senhor: perdoa o nosso pecado, porque o pecado da nação é meu, eu sou brasileiro. E aquele peso foi colocado ali, eu senti aquele peso, e ali o peso ele veio para tornar a minha intercessão verdadeira. Então, qual é o propósito desse peso? O propósito desse peso, irmão, é você sentir como se fosse você o pecador. Porque aí você vai orar de coração. Você não vai fazer uma oração ensaiada, uma oração para mostrar para os outros que você ora, não vai fazer uma oração para mostrar para todo mundo que você é bom, que você é profeta, que você é o diabo. Não, você vai orar porque você está percebendo que a sua oração é a única maneira de salvar a tua nação. Você vai orar para que Deus ouça a tua oração e não as pessoas ouçam a tua oração. Você vai orar porque você está sentindo a urgência, o medo, o temor de Deus. Você vai orar porque você é tão pecador quanto a sua nação. Por isso vem esse peso. Para que Deus extraia do intercessor uma oração sincera, e não uma oração religiosa, e não uma oração que é só protocolo. Não uma reza. Deus não ouve rezas. Deus vai ouvir aquela oração que vem de um coração quebrantado. Deus coloca essa carga na vida de um intercessor, porque o intercessor está sempre pronto a se quebrantar na presença de Deus. Está sempre pronto a se arrepender. O intercessor não tem problema em se arrepender. Não tem problema em confessar seus pecados. Então Deus fala assim: confessa os seus pecados. Agora confessa os pecados da sua família. E você recebe o peso, a carga psicológica, emocional e espiritual.
Então você terminou de orar, terminou de interceder, você precisa sair de lá sem peso, meu querido. Da mesma maneira que você recebe o peso, você tem que receber o perdão, você tem que receber o alívio, você tem que receber a resposta da tua oração. E esse tipo de oração tem resposta instantânea quando você clama pelo sangue do Cordeiro, quando você começa a implorar para que Deus perdoe os pecados da tua família, da tua igreja, da tua cidade. Quando você começa a fazer isso, o peso tem que ser tirado do teu ombro. Por quê? Porque você tem uma unção. 1 João 2,17 diz assim: quanto a vós outros, a unção que recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Terminou de orar? Você tem que ser cheio do Espírito. Você tem que buscar um refrigério que só a unção vai trazer para você. Então, a unção, a Bíblia fala que a unção permanece na tua vida. A unção não está fora da tua vida. A unção está dentro da tua vida. Quanto a vós outros, 1 João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. A unção está aí dentro. A unção não está fora, irmão. A unção está dentro do intercessor. Está dentro do profeta. A unção está em você. Amém? E essa palavra clara de João, está dizendo literalmente que você tem uma unção. Então você não precisa buscar a unção de outros, porque você tem uma unção. Você tem a unção, meu irmão. A unção que dele recebestes permanece em vós. Então grava o que eu estou te falando. Você tem uma unção. Não fique olhando para a unção dos outros. Não fique invejando a unção dos outros. Não fique buscando a unção dos outros. Porque você tem uma unção específica da tua vida. Você tem uma unção específica. A unção permanece em você. Ah, eu queria ter a unção do pastor Renato. Não existe isso, irmão. A unção que está na minha vida é diferente da unção que está na tua vida. Eu preciso ser ministrado pela unção da tua vida, assim como você precisa da minha. É assim que o corpo de Cristo se relaciona. Um precisa da unção do outro. Mas a unção permanece na tua vida. Ela não está fora. Você tem que ter contato com a unção. Você precisa desfrutar da unção. Você precisa pedir para que a unção te ensine. Você não pode deixar a unção represada, parada. Você não pode esperar que a unção do outro te ensine. A Bíblia está sendo clara. A unção que você tem pode trazer revelação para o teu entendimento. Pode trazer revelação para o teu espírito. A unção que você tem. A unção é o que vai trazer a inspiração, que vai resolver o peso da intercessão e vai deixar você aliviado. Sabe quando você termina uma tarefa e você se sente realizado? Tem gente que não sente isso. O segredo de você sentir realização no ministério de intercessão ou em qualquer ministério é quando você aciona a unção para quebrar o jugo no final. A unção que você recebe, a unção que está dentro de você, ela vai trazer esse sentimento de realização, esse sentimento de dever cumprido. E você vai sair de lá leve. Por que você acha que tem poucas pessoas na intercessão? Por que você acha que tem poucas pessoas orando pelas outras? Porque elas acham que a intercessão é o ministério do sofrimento, é o ministério, além de não aparecer, além de não ser reconhecido por ninguém, porque tem gente que quer ser reconhecido pelos outros, mas a intercessão não é isso. Além disso, eu vou sofrer. A oração é um tempo de sofrimento, então. A intercessão é um tempo de crucificação, é um tempo de eu ficar fazendo o que Jesus já fez na cruz. Não, irmão.
A intercessão é um tempo de você gerar vida, aonde há morte. E isso tem que trazer prazer, tem que trazer alegria. Se você não está sentindo prazer nem alegria na intercessão, meu querido, você está agindo de maneira errada. Você está orando o que não está no coração de Deus. Você está orando fora da vontade de Deus. Não está ouvindo a voz de Deus. Está sendo impulsionado pela carne, está sendo impulsionado pelos homens, está orando o que a pessoa quer. Você tem que orar o que Deus quer que você ore. Esse é o princípio básico de um intercessor. Você não vai sentir alegria a não ser que o seu dom esteja em operação, porque a palavra dom é a raiz da palavra caris, que é alegria. Quando você está no seu dom de profeta, o dom vai te trazer alegria. Não vai trazer peso. Por isso você tem que ir para a unção. Amém? Esse é um processo que precisa ter um fim. Eu tenho que fechar o processo da intercessão com a unção. E aí você mal vai ver a hora de Deus te chamar novamente para orar de novo por outras pessoas. Porque a função de intercessão é uma função tremenda, irmão. Outra palavra para a gente terminar é a palavra que está em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, jugo é instrumento de trabalho. Jugo é o que se coloca é uma canga de madeira, colocando no boi, para que o boi possa levar o peso, levar a carga. Jugo é um instrumento de trabalho. Jesus está falando assim: olha, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, existe um trabalho a ser feito. Existe um trabalho, eu estou chamando vocês para trabalhar, só que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Meu irmão, se você está no ministério e está levando um peso maior que você pode suportar, você não está no ministério de Cristo, você está no ministério de qualquer outra coisa, está no ministério do diabo, no ministério de um homem, mas você não está sendo movido pelo Espírito de Deus, porque o jugo, quando ele coloca o jugo sobre a minha vida, o jugo é suave, o jugo é suave, o fardo é leve, o jugo é suave, o fardo é leve. Então não tem essa de ministro infeliz, pesado, triste, depressivo. Eu sei o que eu estou falando, meu irmão. Não vai por esse caminho. Para enquanto é tempo. Ah, mas o peso... Então, você acha que o peso é maior que a unção? A unção vai quebrar o jugo e vai tirar o peso, a opressão, o fardo dos teus ombros. Você vai se sentir realizado. E Jesus é a palavra. Jesus está falando assim: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Vem para a palavra. Para de levar um peso pesado, um fardo pesado nas costas. Isso não é ministério. Se você está levando um fardo pesado, é porque você está em pecado ou porque você está fazendo as coisas de maneira errada, irmão. E eu te garanto, você não vai suportar muito tempo nesta vida. Deus não se agrada de alguém que está levando um fardo pesado. Porque Jesus veio para fazer o quê? Se você está cansado, sobrecarregado, Jesus te alivia. Jesus... ele veio para te aliviar. Ele não veio para te sobrecarregar. Ele veio para trazer paz sobre o teu coração. E não para trazer confusão no teu coração. Então, medita nessa palavra, intercessor. Medita. Como que você está entrando no processo de intercessão? E, mais importante, como que você está saindo do ministério de intercessão? Do processo de oração? Como que você está saindo disso? Será que você está saindo de lá com peso? Você está carregando peso? Você sai da oração pesado. Não é isso que Deus mandou você fazer.
Deus não quer que você escreva outro livro de lamentações. Porque em Jesus nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra. Você tem o Espírito Santo, você tem a unção dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você, irmão. E a palavra está dentro de você. Então vai para a palavra e vai para o Espírito. Intercessor, profeta, vai para a palavra, vai para o Espírito. Não deixa o ministério te matar. Não deixa o peso do ministério acabar com o teu psicológico. Não deixa o peso do ministério acabar com a tua saúde mental, com a tua saúde física, com a tua saúde emocional. Não deixa o peso do ministério destruir a tua casa, a tua família, porque você não suporta o peso do ministério. Isso não é chamado. Isso não é chamado, irmão. E se você quer viver assim, é uma decisão tua. Mas Jesus não veio para fazer isso. O jugo dele é suave e o fardo é leve. Amém? Então você pode orar, interceder, chorar na presença de Deus, rir na presença de Deus, adorar na presença de Deus, confessar pecados na presença de Deus e sair dali da presença de Deus sem uma dor no seu corpo. Você pode sair da presença de Deus sem uma depressão na sua mente. Você pode sair da presença de Deus abençoado, irmão. Você é abençoado. Você que ora pelos outros, você é abençoado, porque Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz que Deus se torna galardoador daqueles que o buscam. E quem busca mais o Senhor do que o intercessor? Aquele que está sempre orando, buscando, falando com Deus. Você está buscando a Deus, Deus não resiste, Ele vai te galardoar, Ele vai te assalariar. Foi o que Jesus falou, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto. Você não foi chamado para ficar apitando as suas orações. Você foi chamado para falar com Deus em secreto. E Deus que ouve em secreto, Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar. Ele não vai responder às suas orações. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim, ó, Deus que ouve em secreto vai te assalariar. Foi essa palavra que Ele usou. Ele vai pagar pelo tempo que você está orando. Ele vai pagar com salário. Ele se torna galardoador. Galardão é salário. Galardão é recompensa pelo trabalho prestado. Então você precisa prestar um trabalho para Deus de uma maneira suave, leve, irmão. Sabendo que Deus vai te abençoar. Você é um trabalhador do reino. Você trabalha para Cristo. Você foi chamado por Deus. E você vai ser abençoado porque você trabalha para Deus. Você não trabalha para um homem, você não trabalha para uma igreja, você trabalha para Deus, meu irmão. Você trabalha para Jesus. E o fardo de Jesus é suave. O jugo é leve. Amém? Então vamos orar, meu querido. Grava bem o que eu estou te falando. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Cristo. Vale a pena. A gente só precisa fazer isso de maneira equilibrada. E não de maneira tresloucada. Eu não posso mais fazer isso de maneira maluca, extrapolando os meus limites. Tesouro em vaso de barro. O barro é frágil. O barro é frágil. E Deus quer preservar o barro. Deus não vai dar algo maior do que você e eu possamos suportar. Deus não faz isso. O homem faz. Eu faço. Mas Deus não faz. Então não pega algo que você não pode suportar. Amém? Que você, assim como eu, vamos meditar nessa palavra, irmão. Para evitar doenças. Para evitar abandono de ministério. Para evitar desvios, desequilíbrios, para evitar que a gente atribua a Deus um peso que Ele não está colocando na nossa vida. Ah, eu estou servindo a Deus e olha só o que está acontecendo comigo.
Não. Você pegou um peso maior do que você pode suportar. Então, a Bíblia fala assim: primeiro você ama a Deus com toda a tua força. E segundo, você ama o próximo como você se ama. Você tem que se amar. Para você cumprir o segundo mandamento, você tem que se amar. Intercessor é movido por amor. Mas a primeira dimensão é o amor próprio. A segunda dimensão é amar o próximo. Você tem que amar o próximo como você se ama. E se você se ama, você vai seguir um texto que está em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Temos a rodear-nos um grande número de testemunhas, irmão. E nós temos que nos livrar de duas coisas. Primeiro, o peso, o embaraço do peso. E segundo, o pecado. Então, quem colocou um peso nas suas costas, joga esse peso para fora, joga esse peso para longe. Servir a Deus não é carregar esse peso, irmão. Deus está mandando você se desembaraçar desse peso. Então, para de pegar o peso dos outros. Você tem que orar pelos outros, interceder pelos outros e não carregar o peso dos outros, meu querido. Se desembaraça e corre a carreira que está proposta para você. Não é uma carreira imposta, é uma carreira proposta. Deus está te propondo uma carreira. Você aceita se você quiser. Eu aceito se eu quiser. O Jeremias aceita se ele quiser. O Isaías aceita se ele quiser. Amém? Servir a Deus é uma bênção, irmão. A gente só precisa encontrar o caminho certo, né? E esse caminho está na unção e está na palavra de Deus. Amém? Vamos orar então, para que Deus tenha misericórdia de nós. Para que Deus traga sobre nós a sua misericórdia. Porque é isso que nós precisamos. Precisamos da misericórdia de Deus. E da graça, porque a graça dele é o que nos basta. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra é fiel. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, Senhor, é o que sustenta a nossa vida, é o que nos mantém vivos. A tua palavra, Senhor, é tremenda, é poderosa e nunca vai passar. Te agradecemos por ela, Senhor. Eu imploro que o Senhor traga sobre a minha vida sabedoria, porque eu não tenho sabedoria. E a tua palavra diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e ele não censura e ser-lhe-á dada. E eu peço sabedoria, Pai, para poder exercer ministério, chamado, carreira, de uma maneira equilibrada. Derrama essa sabedoria sobre a minha vida. Derrama sabedoria sobre a vida dos meus irmãos. Pai, revela a unção que tem dentro de cada um de nós. Nós queremos saber nos relacionar com essa unção, ouvir o ensinamento que a unção vai trazer e, principalmente, receber toda quebra de todo jugo, Senhor, e despedaçando todo o peso da nossa vida através da unção que o Senhor nos deu, que nós carregamos em nome de Jesus. Traz sobre nós um alívio. Pai, toca na vida de cada profeta, intercessor, cada um de nós que passa por momentos complicados, pesos, absurdos, Senhor, que temos carregado durante anos. Estamos acostumados a carregar peso dos outros, estamos acostumados a carregar pecados alheios. Pai, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Nos ensina a interceder de maneira eficaz, de maneira que nós não sejamos destruídos, mortos, aniquilados. Pai, nos ensina, Pai, porque nós não sabemos, não tem um manual dentro de nós, só a sua unção. Então nos conduza no ministério, Pai. Abençoa cada família, abençoa cada intercessor, cada profeta e perdoa, Pai, cada vez que nós fizemos algo, cada vez que nós profetizamos e oramos fora da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe,
Que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Amém? Fica na paz, até semana que vem.